Então, gente, boa noite. A gente está no terceiro e último dia do nosso colóquio, né, de artes visuais pontes híbridas. Essa ação só foi possível graças ao Fucultura, o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Fucultura Geral 2021 e 2022. Quero dizer que estou muito feliz que a gente conseguiu chegar nesse terceiro dia desses debates, né, dessas conversas que com certeza plantaram sementes na gente, assim, provocaram, fizeram com que a gente pudesse refletir sobre as nossas ações, os impactos que a gente tem buscado causar, né, no nosso entorno. E aí, para brindar essa noite, celebrar, a gente eu vou passar a palavra para Clóvis, para ele falar um pouquinho sobre essas identidades, né, como disparadores criativos. Então, Clóvis, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma alegria muito grande poder ouvir você. E assim, nesses 2 dias que você teve com a gente, foram contribuições riquíssimas que você deu para as discussões. E agora, assim, poder estar te ouvindo vai ser muito rico. Então, é isso, está com você. Olá, gente, boa noite. Boa noite. Eu sou Cláudio Teodorico, para quem não conhece. Estou um pouco cansada. Quem não tá? Um pouco de ressaca, mas vamos lá. Essa questão de agradecer o convite, né, a Rafael, para participar do colóquio. E eu escolhi esse tema, falar sobre. Coloquei identidades no plural propositalmente. Porque geralmente a gente usa muito as palavras no singular, né? Assim, tipo, identidade ou processo criativo, quando na verdade são processos criativos, né? Porque nada anda só, né? Uma coisa anda ao lado da outra ou de várias, né? Essa questão de ser plural, né? Eu prefiro usar a palavra plural do que a palavra diverso ou diversidade. Porque quando a gente usa a palavra diversidade, diverso de quê? Se a gente usar a palavra que algo é diverso, a gente tem que também apontar do que aquilo é diverso. Por isso tem essas questões, dessas armadilhas mesmo das palavras, né? Que vem atrelada às questões de identidades mesmo e de coisas que são plurais, né? Não diversas. A não ser que a gente aponte do que aquilo é diverso, né? E pegando um pouco ainda do que a gente conversou ontem, né? Sobre a questão de trair a tradição, né? Essa palavra tradição que eu li como traição, essa palavra traição que eu li como tradição, porque a gente quando escuta a palavra tradição, a gente meio que remete a lugares que são muito óbvios, assim, tipo, dificilmente a gente vai pensar o racismo como uma tradição. E o racismo é uma tradição. A gente dificilmente vai pensar a homofobia ou a transfobia como uma tradição. E é uma tradição, né? E uma tradição surge de algum canto e ela é mantida de alguma forma, né? E uma forma de se manter as tradições como se diz, também através da palavra, né? Muito através da palavra. Que a produção do conhecimento, ela se dá muito pela palavra, não só pela palavra, mas se dá muito pela palavra também. Por isso a importância da gente prestar atenção onde a gente coloca as palavras e como coloca elas, assim. Não precisa virar uma pessoa paranoica, assim. Mas também eu acho que a gente não deve facilitar, como é que se diz, essa comunicação que já é posta também. Como o André falou ontem, essa questão de criar contranarrativas, né? Uma das formas de criar contranarrativas é também hackeando
dando outro sentido para as palavras. Uma palavra é muito usada para certa coisa, a gente pode apontar outra direção para ela, né? E voltando agora para a questão das identidades, né? Pelo fato de ser uma pessoa que trabalha com arte e no interior, né, do estado, de Pernambuco, na região Nordeste. Então existem várias marcações. Já a maioria das pessoas aqui são de Pernambuco ou do Nordeste, né? Então, assim, a gente já tem várias marcações já de cara, assim, né? Que é importante também que a gente não negue essas marcações, mas que a gente tenha o poder sobre elas também, né? Assim, de utilizar de outra forma. Então, como eu falei, né, eu acredito em identidade, não numa identidade, né? Porque nessa questão, uma coisa que me pega muito como artista é essa questão de eu tenho muito medo de coisas que são fixas, assim, que ou aparenta ser muito fixa, assim, que ou tem um significado só, ou aponta um caminho que é uma linha reta. Eu acho que é muito mais interessante quando a gente pega essas camadas mais complexas mesmo, né, que também é outra coisa que a gente como, estou falando aqui como artista, né, mas também como sociedade, a gente tem muito medo de abraçar as complexidades das coisas. Então a gente transforma essas complexidades em monstros, entre aspas, assim, né, tipo, para se tornar palatável, né? E às vezes a gente, para ocorrer mudanças, a gente precisa abraçar essas complexidades mesmo, assim, tipo, aceitar elas, analisá-las e entender não, é tipo, pelo menos procurar um porquê dessas complexidades, né? E aí nessa questão das complexidades, aí eu também quero entrar em outra coisa, que é um assunto que eu sempre converso com pessoas mais próximas e que também me interessa muito, é sobre essa questão da falsa neutralidade das palavras também, do significado das coisas, assim. E nada é neutro, nada, assim, tipo, que é feito pelas mãos humanas é neutro. O que é falado, o que é escrito, tudo que é produzido pelo humano não tem neutralidade nenhuma. E eu acho bem interessante quando a gente começa a atravessar essa neutralidade, né, essa falsa neutralidade, na verdade, e começa a enxergar por outros pontos, né? Porque as artes visuais têm um leque imenso de linguagens, né? Assim, artes visuais não é só uma linguagem, né? São várias linguagens e eu acredito muito em diluir essas fronteiras de linguagem. Você pode utilizar música a linguagem da música com a fotografia, da pintura com o teatro, com a performance. E eu acho que é muito mais rico quando a gente diluir essas fronteiras. Eu entendo que por questões técnicas também, algumas coisas têm que ser enquadradas e não tem como negar isso, né, também. Mas é interessante quando a gente também finge que enquadra, né, estou aqui enquadrando, mas está dando outra direção. Não. Essa fala até agora bem me provocou em perceber realmente essa questão da neutralidade das palavras, mas também da neutralidade da nossa existência no que diz respeito ao que a gente tem atuado, né? Eu iniciei a fala dizendo que a gente tem uma perspectiva, pelo menos começa quando a gente está na arte, querendo trabalhar com arte, uma perspectiva de criar impacto em nosso entorno, né? E quando a gente encontra algumas dificuldades que são inerentes do
da arte, que fazem parte do processo artístico, é muito difícil você não querer correr para a situação de se neutralizar em algumas situações, né, Clóvis? E aí isso me deixou pensando sobre isso, né? Também o que é do meu processo, né, de arte, do meu processo como agente cultural, como alguém que nada contra, né, o que a gente vive de modo geral e tenta criar contranarrativas, né, tá fazendo, né, tem feito. O que isso está reverberando no entorno? Enfim, ficou essa provocação aí para vocês. E fico com também a palavra contexto, que André usou ontem. Eu adoro essa noção de contexto também, eu acho que é muito importante, né? Tipo, a gente não esquecer qual é o contexto que a gente está inserido quando entra essa questão desses marcadores, né? Porque tem os marcadores que as outras pessoas dão a gente e tem os marcadores que a gente mesmo pode escolher, né? Assim, tipo, dentro do contexto já formado, a gente pode criar um contexto dentro do contexto também, assim, nesse sentido mesmo. Talvez assim, esse tema da identidade, das identidades, né, é muito bacana você trazer no plural, não identidade, né, como um lugar único, mas identidades como perspectivas, né? E há muito tempo que eu venho pensando mesmo sobre essas identidades, e eu penso muito na identidade enquanto performatividade também, porque a gente performa nossas identidades a partir das relações, né, e dos momentos que a gente vai construindo. Então, quando eu estou em um determinado espaço, eu performo minha identidade de uma maneira, quando eu estou em outra, eu performo de outra maneira. Então, eu tenho pensado muito as identidades a partir dessa perspectiva, assim, da performatividade. E a identidade também como algo que geralmente ele é vindo de fora para dentro. Né? Na maioria das vezes as pessoas nos dizem como nós somos, né? Em nossas identidades. Isso é muito perigoso. Né? E me lembra muito a Chimamanda, né? Quando ela diz o perigo da história única, porque é isso, né? Você diz como o outro é, você cria um único olhar sobre aquela pessoa e aquilo, e de alguma maneira você reduz ela, né, a um único lugar. E nós, seres humanos, somos múltiplos, né? Estamos a todo momento em transformação, em modificação. Então eu tenho pensado bastante, assim, muito nesse recorte do Nordeste, né, que é um tema que eu pesquiso há bastante tempo, né, como essa identidade nordestina, né, ela foi introduzida e como esse imaginário do Nordeste é tão poderoso que ele se foi aplicado, né, em políticas públicas, em todo um imaginário mesmo assim nacional, né, e como isso reverbera de várias maneiras, né, na nossa vida cotidiana. Uma coisa, só pegando o gancho do que a André falou sobre essa questão de identidade, como essa identidade ela vem, né, de fora para dentro, porque a gente é fruto do meio, né, em que vive, e então será realmente que a gente sabe quem a gente é, qual é a identidade que a gente tem a respeito da nossa existência, né? Isso está sendo refletido e está sendo proposto nos nossos processos diários, independente da área que a gente atue aqui, por exemplo. Se alguém pinta, desenha, performa, dentro dessa perspectiva artística que eu estou falando, onde é que você consegue? Porque essa é uma das principais dificuldades do artista, principalmente quando ele está iniciando os processos criativos dele, é falar sobre algo que parta dele, né? Que o inquiete e que acabe se tornando parte de uma assinatura da sua produção, né? E aí eu estava pensando justamente sobre isso mais cedo, assim, né? O que é individual, né,
o que é meu de fato, de Rafael, enquanto eu estou pintando, enquanto eu estou, sei lá, atuando no espaço institucional, dentro da linguagem, enquanto eu estou performando em casa, nos meios sociais, o que realmente é meu, né? Não sei até agora, e eu acho que é um processo de descoberta constante, porque parte dessa coisa da reflexão, né? A gente não tem como se definir. Eu acho que na questão não é nem definição, de você entender quem é você assim, e sim encontrar possibilidades de compreensão sobre a sua identidade. Não sei se eu estou me Então, nesse sentido, assim, né? Não é que você precisa saber quem você é para você conseguir criar, seja nas artes visuais, no teatro, ou qualquer outra linguagem, ou no setor cultural de modo geral. Mas quando você pensa e reflete, né, quando o Clóvis traz essa proposição sobre pensar a pluralidade das coisas, sobre pensar que existe identidades, como o André contribui, sobre essa questão da performatividade de quem nós somos, porque quem eu sou em casa não é quem eu estou sendo aqui, né, não é quem eu sou no lugar que eu trabalho, não é quem eu sou quando eu estou criando. Então, quando a gente começa a pensar sobre essas coisas, isso pode se tornar uma possibilidade, inclusive, de fomentar, de agregar valor no nosso processo diário, enquanto indivíduo, de pessoas que criam contra-narrativas, ou que pelo menos que se propõem diariamente a lutar por essas narrativas que fogem às narrativas que a gente já está sendo violentado o tempo inteiro. Então é mais ou menos isso. Mas eu queria ouvir mais vocês, gente. Eu acho que tem dois lugares muito interessantes também de se pensar, porque a gente está aqui no plano da arte, onde a gente, quando artista, além de passar por um processo, a gente também repassa esse processo, né, para o nosso público. Mas antes disso, a gente também somos humanos, igual qualquer outro setor, igual qualquer outro segmento. E tem coisas que não são bem resolvidas, inclusive de nós, pessoas, né, antes de ser o artista ali. E aí eu fico pensando, né, o quanto essa desconstrução dessas identidades, de algumas delas, né, talvez também sejam importantes serem quebradas, limpadas, expurgadas, não sei qual a palavra melhor, mas se a gente observar, né, porque a gente fala tanto sobre a arte, sobre a contemporaneidade, sobre a gente se atualizar, sobre trair a tradição, mas a gente tem um comportamento super tradicional como pessoas, a gente vive o tempo todo expondo um tipo de arte que às vezes não condiz com a minha prática como pessoa, e não precisa também, dependendo da pessoa que posso escolher, não condizer. Mas eu fico pensando e refletindo sobre isso. Às vezes eu penso, a gente tem uma coisa básica, por exemplo, eu penso a forma de cumprimentar. Os homens geralmente se cumprimentam a mão, né? E aí quando são mulheres é beijinho. Eu fico pensando, gente, o que é que foi? Quem foi que ensinou esse tipo de comportamento a gente? Que faz com que a gente reproduza uma identidade tão tóxica, masculina, que inclusive nós artistas ainda não nos percebamos o quanto a gente reproduz ainda comportamentos coloniais, assim, né? De homens que a gente não, inclusive, gosta, assim, abomina. E não se identifica, né? A nossa identidade visual, né? De roupa, de como a gente se coloca nos espaços, é totalmente ainda colonial. Então eu fico pensando, como é que a gente consegue também, de alguma forma, e eu estou falando isso muito mais num lugar de autoavaliação, não estou falando num lugar, porque assim, a obra, ela pode chegar a vários lugares. O artista, às vezes, inclusive, se preza desse lugar de visibilidade, mas o quanto talvez seja saudável para a gente investigar essas nossas identidades pessoais, para que a gente possa estar de uma forma mais saudável mesmo nos nossos processos artísticos, para que seja mais leve mesmo, porque eu fico pensando como é que eu, sei lá, chego aqui e performo um espetáculo, uma performance, um quadro belíssimo sobre o público LGBT, porque eu faço parte dele, mas eu tenho um comportamento totalmente. E isso não quer dizer necessariamente que o público deslegitime ou não a minha obra de arte. Não é sobre esse lugar que eu estou falando. Mas é sobre a saúde da pessoa que também produz essa arte, que precisa ser pensada dentro de identidades, eu acho. Uma coisa que tu me fez lembrar sobre a questão, por exemplo, do cumprimento, né? No dia do lançamento do livro, eu estava com uma turma minha que é do Letácio, que eles foram também participar, e aí a gente se encontrou, né? No que a gente se encontrou, a gente se abraçou e se beijou, né? Aí uma das minhas alunas veio perguntar, é ele o seu namorado? Aí eu falei, não, ele é meu amigo. Sim, é ele, né? Aí eu falei, não, mas por que você está achando que é ele? Porque vocês se abraçaram e se beijaram. Aí eu falei assim, mas só meninas podem se abraçar e se beijar? Homens também não podem se abraçar e se beijar? Então, são essas questões que a gente sabe que estão
arraigadas na nossa existência, né? Nessa confluência mesmo, assim, de informações que vão gerando, inclusive, quem nós somos e as nossas atuações. E é no dia a dia que questões como essas podem ser uma virada de chave a partir de uma coisa que se diz, né? O professor disse, sim, mas será mesmo que só as meninas que podem se abraçar e se beijar, né? E aí, isso é muito potente nesse sentido. A masculinidade tóxica é uma coisa muito importante para nós homens, que eu acho que tem uma coisa comportamental que a gente tem que com todo mundo, mas em nós homens tem uma coisa ainda mais agravante, né? Porque a gente reproduz um tipo de comportamento, eu digo a gente todos, incluindo inclusive os LGBTs, então, assim, né? A gente também é fruto da sociedade, não é porque a gente é LGBT que a gente somos estrelas maravilhosas que não temos problemas sociais como todo mundo tem. Então, assim, a masculinidade tóxica, ela traz um agravante que, paralelo a essa coisa que eu citei como coisa, como exemplo, ela traz uma continuidade de movimentações que adoecem quem deixa de receber, mas também quem não faz, né? Porque a gente não, sei lá, a gente não conversa em outros lugares, a gente não, sei lá, colocar a mão no ombro do outro já é um sinônimo que eu estou querendo ele. Então, assim, até que ponto, né, esse nosso comportamento, ele impede, inclusive, que a gente acesse lugares preciosos da nossa criação, inclusive, como artista, né? Porque se eu tenho um engessamento, um lugar super quadrado, reproduzido desses senhores, que chegavam, davam as mãos, opa, não sei o que, essa forma de falar distante, falar sobre sexo ou futebol só. Então, até que ponto isso também não deixa a gente acessar um lugar mais primoroso, mais saudável e mais profundo mesmo da nossa existência, né? E tem uma pesquisa que diz das psicologias que 80% dos nossos gostos eles são influenciados e apenas 20% são nossos. Então, acho que pensar sobre isso também é um bug que dá na cabeça, mas ele é importante para a gente pensar, peraí, eu estou querendo isso ou eu não estou? Então, acho que é importante pensar sobre isso também. Não, e trazendo fiquei refletindo sobre essa questão da identidade que a gente tem como humano, e até estava falando isso com o Rafa, um exemplo que eu vi na escola com os alunos, né? Como é natural a criança, o menino pegar na mão do outro menino, abraçar, mas aquela naturalidade, né? Ela acaba sendo influenciada através dos pais, que é a tradição também, que os pais vivenciaram que isso não pode, né? E também atravessa nesse lugar da gente como artista também. Às vezes é um desejo eu querer falar sobre aquilo, porque aquilo naquele momento me atravessou, e aquilo é importante, mesmo saindo de um contexto que não seja, mas trazer esse olhar também da contemporaneidade e dos desejos do artista de querer fazer alguma coisa que não vai dialogar também com a tradição, né? Porque essa tradição também que a gente é inserido, ela nos traz conflitos entre nós, que a gente quer falar e às vezes a gente está num contexto, né? Vai falar sobre isso, porque você vai ali, você vai falar, não, mas o meu desejo como artista eu quero falar sobre isso, porque para mim é importante. E vem também dessa coisa que é afetada também do outro, né? Que tudo que a gente faz não é pra gente, a gente faz pro outro. A arte ela é provocada através do outro, senão a gente nem estaria aqui se não tivesse outras pessoas. Né? Não tem por que o outro estar ali fazendo a performance de colocar se não fosse para o outro, de alguma forma, o que é que ele quer dizer com aquilo? Né? Então acho que a arte também ela vai nesse lugar como humano, como indivíduo, e que é plural. Exatamente. Essa questão sobre a tradição, né? E eu fiquei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre como a tradição, no que diz respeito a algumas violências, né, sociais, assim, algumas opressões também são nessa perspectiva, né? Quando a gente pensa em tradição, as pessoas colocam essa palavra sempre voltada para algumas ações, algumas questões, algumas performances que não são voltadas para a violência, né? Então, o racismo é uma tradição porque ele é algo instituído, né? Até hoje a gente vive isso, sabe lá Deus até quando a gente vai viver essa questão. E está, inclusive, na gente, né? A gente também tem isso, por exemplo,
é só a gente pensar sobre como a gente enxerga as pessoas, o lugar das pessoas e o que a gente reflete sobre as questões raciais, por exemplo, a questão da sexualidade também, as questões de gênero, o que a gente tem pensado sobre isso, né? O que a gente tem reproduzido, né, nas nossas performatividades, o que a gente tem perpetuado de tradição, né? Está na hora de trair um pouco essas tradições e repensar que é o que acontece, o que o Joey falou, assim, né? A gente está perpetuando práticas constantes, convenções, né, diariamente. E eu acho que são momentos como esse que faz a gente dar essa virada de chave e pensar quem sou eu, né? Por isso que eu comecei a minha fala antes dizendo assim, quem sou eu? Ainda não sei quem sou eu e o quanto de Rafael é reflexo de tudo que é de fora, que é externo, que vai chegando, que vai me atravessando, porque existe um processo de coevolução de informações, de coisas que fazem parte da minha identidade, das camadas de quem eu sou, né? Então, eu gosto de pensar sobre isso porque me provoca a tentar perceber essas questões, né, desses 20% que são nossos e desses 80% eu posso também, sabe, olhar, refletir sobre isso e tentar perceber se é isso mesmo que eu quero ou se eu posso encontrar outras perspectivas a respeito. E aí, gente? Processo criativo, né, é uma coisa muito pessoal, assim, tipo, eu acredito muito no o meu processo criativo mesmo, tipo assim, é atravessado por diversas, como é que se diz, fontes, né, não é tipo, eu sou uma pessoa que trabalha com a imagem, mas, como é que se diz, muito do meu processo, pronto, vem do cinema. Mesmo eu trabalhando nas artes visuais, assim, minhas referências são muito do cinema e da literatura. Assim, não da literatura específica de arte, sobre artes visuais, né? Literatura em geral. E... ai meu Deus, onde é que eu tava? Muitas dessas referências são do cinema. Sim, isso, vem do cinema. Aí eu acredito assim que o processo criativo é como que a gente vai... Processo criativo é uma coisa que a gente vai... é como criar mapas mesmo. A gente vai mapeando assuntos, coisas que interessam. Quero discutir isso, não quero discutir aquilo. Sei lá, acho que são as escolhas, né? A gente vai fazendo umas escolhas e vai juntando essas escolhas para ver o que é que aquilo vai resultar, né? Assim, eu sou uma pessoa que acredito que às vezes o trabalho de diversos artistas é mais inteligente do que o próprio artista. E isso eu me incluo também nessa listinha aí. Às vezes algo que eu produzo, no momento eu não estou, como é que se diz, absorvendo aquilo com a profundidade que realmente tem. Então por isso que às vezes eu acho que a gente tem um tipo de inteligência que às vezes alguns gestos que a gente faz, ele é mais rápido do que do que o que a gente alcança, né? Vamos dizer assim. E por isso que eu digo que tem muito essa questão de coisas que a gente faz, trabalho. Mas isso eu estou falando sobre produção de artes visuais, assim, aqui, nesse caso, viu? Que é aquela coisa de que a obra, essa coisa da inteligência da obra, né? Uhum. Porque a obra só está completa, de fato, quando tem alguém que consegue se relacionar com ela e ela por si só fala muito mais do que a gente consegue expressar. Porque às vezes a gente está com uma perspectiva sobre a construção, né, daquilo e o processo está indo por um caminho, mas assim, são um universo de pessoas confluindo com aquela obra que vai criar, na verdade, perspectivas, né, num prisma dessa poética e que vai fazer com que essa obra consiga chegar de alguma
forma, para cada pessoa de uma forma diferente. Então, nessa perspectiva, eu acho muito massa assim, pensar sobre como é esse processo criativo, né? Por exemplo, estou falando de mim, como é o processo criativo de Rafael? Me perguntem não, que eu não sei, porque eu ainda estou nessa fase, eu me sinto nessa fase ainda de entender. Né? Eu tenho percebido caminhos, mas também eu gosto muito dessa coisa de estar aberto para os fluxos que podem surgir no meu processo, né? E também não definir de fato o que é que eu faço, porque se eu defino, eu limito, e se eu limitar, eu vou acabar deixando a obra menos potente do que ela poderia ser. Porque o que diz que a obra é a própria obra. Né? E o que diz que quando a obra diz isso? Quando o público está perto, quando a pessoa está lá na galeria observando, quando tem você na plateia assistindo um show de música, um espetáculo de dança, de teatro, enfim. Quando tem gente interagindo, porque as coisas são feitas em coletividade. Mesmo que você esteja no seu ateliê fazendo, mesmo que você esteja na sala de dança fazendo lá sozinho, mas a obra ela cria corpo, né, e significados, conceitos começam a se tornar efervescentes a partir do momento que ela se conecta com o mundo, né, com as pessoas. E aqui hoje que pode também estar um perigo quando a gente vai também em busca dessa nossa identidade, não falando no singular mesmo, com o que é mais meu, né, o que mais tem a ver assim, sem também, como ele colocou, né, no começo, inventar a roda, assim, porque às vezes se a gente vai buscar o que é nosso mesmo na raiz, né, identidades para mim traz muito essa coisa de raiz, de verdade, veracidade com o que a gente é também, né? Como ele colocou você estar ali, não só na sua obra falando do assunto, mas você ser também aquela pessoa que está sustentando aquele pensamento também, né? E essa questão assim, desses 80%, né? Às vezes, então, se você for encontrar nessa raiz que é mais tradicional ou que é mais, né, essa intuição artística, talvez 80% disso seja a tradição que se ser traída, né? Então, talvez, assim, a gente também, eu acho, na minha visão, assim, o pensamento que eu entendo ao tempo, assim, que se a gente também não está o tempo todo pronto para nos desconstruir, né, nas coisas simples, naquele momento que a gente menos espera, né, naquele momento que a gente mais se autoafirma, né, não, acho que eu sou assim, é isso mesmo, talvez esteja aí essa questão da tradição, que não é nem você ali, é uma coisa que você aprendeu com seus pais, com seus tios, com seus amigos, ou uma coisa projetada ali, né, que você também não está pronto para atrair a si mesmo, nesse sentido, né? Você não se colocar também aberto lá, né? E só fazendo um paralelo, né? Essa questão dos mapas que você levantou, né? E no meu trabalho de conclusão, tá? No meu curso, né? Eu pesquisei sobre, aliado a um autor, que é o Antônio Damasio, que é um neurocientista aí muito do corpo, assim, né? Ele, tipo assim, na minha pesquisa eu encontrei que tudo a gente é mapa, né? A gente, tipo assim, não só, porque o que chega na nossa corrente mental, né? A nossa mente, assim, as nossas ideias, o que chega para a nossa consciência, que a gente tem essa consciência, é só uma pequena parte de tudo que o nosso corpo consegue absorver e captar, né? Tipo assim, nesse momento, né, a gente tem o nosso corpo está medindo a temperatura aqui da sola do nosso pé. Mas não chega na nossa consciência, porque também tem um trabalho de edição, de recorte, pelos nossos valores, né, pelo que a gente está buscando também, o que é mais importante, e talvez todo esse recorte, essa edição já tem um tom, né, dessa tradição, né, do que a gente aprendeu, do que a gente foi, né, somando, do que a gente foi vendo e em sociedade, né, que a sociedade tem coisa muito forte de
identidade não estão, né? Isso é uma pergunta, né, que tipo, eu acredito que nessa questão também de processo criativo, porque a gente também vive numa sociedade que valoriza demais as respostas, né? A gente valoriza muito as respostas, né? Tipo, eu acho que é bem mais interessante quais as perguntas que a gente pode gerar, né? Assim, e entendo que tipo, essa pergunta que você terminou a sua fala, a resposta é individual. Só que, tipo assim, toda resposta individual, ela reverbera no coletivo, né? Não tem como, acredito que não, né? Pode ser que alguém tenha essa iluminação aí, mas tudo que é individual reverbera no coletivo também e vice-versa, né? E voltando à questão de identidades, né, e processo criativo, assim, a maioria aqui das pessoas, eu vou falar pelo Agreste, não pelo Agreste todo, né, mas o meu corpo está inserido no Agreste Meridional, em Pernambuco, região Nordeste, Brasil. Então, assim, na maioria das vezes, os territórios, como a gente já está habitando ele, às vezes a gente não pensa o território, que isso também é o normal, né? Que a mente da gente também tem que descansar, né, minha gente? A gente não pode entrar nessa, assim, mas também eu acredito que analisar o território que a gente está inserido e como a gente está inserido nesse território é um material bem interessante, assim, para quem trabalha com arte, né? Seja que linguagem for. Assim, tipo, principalmente no Agreste, que a gente é uma zona de transição, né? Assim, e as identidades do Agreste Meridional, elas são muito difíceis. Assim, mas elas existem, mas como é que se diz? É difícil de ser palpável, concreta. Assim, se a gente for pensar, né? Aí eu acho que é interessante a gente pensar o porquê dessas identidades não serem fáceis de serem identificadas também. Assim, pensar nesse processo do porquê é tão difícil a gente conseguir. Aí também eu não sei se isso também é uma busca por uma tradição também, né? Da gente estar indo buscar uma tradição. Principalmente porque o sertão, pronto, André é de um dos sertões, né? Tem sertão do Pajeú, Malxotó, tem vários. É que eu acho que também sobre a identidade ela pode ser essencialista, né? No sentido de você buscar algo que é essencial, né? Que é porque a gente vive num mundo globalizado, a gente Isso. Sendo recortado por muitas questões, né? A própria tradição, ela também move, né? Ela se movimenta, tradições acabam, novas tradições surgem. Então, eu até fiz uma vez um curso com uma professora lá do Rio, que ela estuda manifestações populares e tal. E aí ela comentou, ela falou pra gente que o Cacuriá, que é uma manifestação hoje lá do Maranhão, ela foi uma encomenda da Secretaria de Cultura do Estado, que pediu para umas festas do Divino que fosse uma manifestação que não tivesse uma conotação tão religiosa como o Divino tem. E os mestres foram lá e criaram. E isso hoje é tido como tradição, já tem muitos anos que acontece. Então, essa tradição também ela tem essa possibilidade de ser inventada. Ser inventada, ser ficcionalizada. Então, eu acho que a música não pode partir para esse lugar essencialista, porque senão você vai criar um regionalismo, você vai criar um espaço sem porosidade, né, para diálogo com outros espaços. Reduzido, né? Torna uma coisa. Eu fiquei pensando muito, uma outra questão que eu queria colocar também, sobre a questão das imagens, né? Nós, enquanto artistas, a gente está o tempo inteiro produzindo imagens, né? Discursos, narrativas.
A gente já sente o sentimento de. A gente já sente o sentimento. A gente já tem um sentimento de saudade, de pertencimento, né? Mas na minha história pessoal eu não vivi aquilo, não faz parte da minha, mas automaticamente eu sinto isso. Então por que eu sinto isso? Porque essas imagens construíram identidades e eu projetei essas identidades, né? Então é muito importante a gente pensar nessa construção mesmo. Isso passa pelo processo criativo, né? Como é que eu desenvolvo meu processo criativo, como é que eu penso o final, né? A obra final. Posso até citar um exemplo, a gente, no processo de construção de Cavalo, que é um espetáculo de dança que a gente tem lá, qualquer um dos dois, que é a companhia que participa, que Rafa também passou ainda. A gente, em um determinado momento, a gente começou a se perguntar sobre por que toda imagem, quando tinha algum tipo de elevação de uma pessoa, era Pedro Lacerda que fazia. Né? E Pedro Lacerda ele é um homem branco, esteticamente dentro dos padrões. Então, isso se repetia em vários dos nossos espetáculos. Né? E a gente começou a se perguntar isso. Aí a gente expandiu, né? Começamos a se perguntar por que toda vez que tem algum tipo de cena dramática, de choro, não sei o quê, o Wendel que faz. Sempre o Wendel é que vai ser o que sofre, o que chora. Né? Eu sempre, é um negócio que eu sempre puxo a cena. Então a gente começou a se perguntar sobre isso. Pô, será que a gente também não está reforçando algumas identidades que nos foram colocadas e a gente está reproduzindo isso quase sem perceber? Né? Então a gente começou a subverter essas imagens também que estavam dentro do processo criativo. Então quando se a gente levasse o Cavalo com sempre essa imagem da elevação do homem branco, né, no padrão, a gente ia reforçar também, olha gente, isso aqui que é a representação de masculinidade no espetáculo e leve isso para vocês. Mesmo que eu não dissesse isso enquanto discurso, mas aquela imagem, de alguma maneira, ia dizer isso para a gente. Né? Então, acho que é muito importante pensar na produção da imagem, né? Em como você faz o seu processo criativo. Muitas vezes a gente, como eu falei ontem, né, importa metodologias de trabalho. Então, raramente você chega para montar um trabalho e você diz assim, tá, eu vou ver o que é que acontece, vamos ver o que eu vou poder fazer aqui. Raramente isso acontece. Você já vem com uma ideia pré-formatada. Eu vou falar sobre esse tema e ele vai ser uma fotografia. Por que esse tema não pode virar uma performance? Por que esse tema não pode ser um desenho? Porque já tem as formatações também dos modelos de trabalho. Né? Então é muito importante. Por que a gente, é uma discussão que a gente tinha, por que todo espetáculo a gente tem que começar em pé, reforçando a ideia da bipedia, né? Como sendo o único ponto de partida de se mover. Não, vamos se mover no chão, vamos tentar começar pelo chão, criar uma outra imagem que não seja essa da pessoa bípede, né? Então, eu acho que é muito importante pensar sobre essa imagem e o poder que elas têm depois que você lança elas no mundo. E só para falar assim, sobre esse lugar, né, essas imagens, que a gente também traz em outras linguagens que estão dentro da própria construção. Né? A trilha sonora, que a gente conhece alguns espetáculos no Nordeste, coloca a música tem que ser deslançada, tem que ter, né, essa ideia, como o figurino, tem que ser o He-Man, tem que ser que pode estar ali mais de outra forma, mas trazer essas imagens que é estereotipado que é o nordestino, que se traz essas reproduções. Eu acho que a gente chegou num ponto bem bacana da discussão, porque a gente estava tentando falar dos indivíduos, né, do artista, e agora a gente chegou num lugar super importante também, que é o público, né, porque o André colocou a sobre na fala dele ali, o quanto a nossa obra também é disparadora de identidade, né, a partir dali, muitas são problematizadas ou reforçadas também. E aí a arte, eu acho que a nossa grande trunfo é poder fazer esse atravessamento nas pessoas e fazer esse pensamento vir à tona, assim, sobre identidade, sobre costumes que estão dentro desse campo todo. Não só família também, essa coisa que a gente, no nosso processo lá da Qualquer um dos Dois, né, a gente fez uma pesquisa que se chamava O Homem que Dança e a gente estudava
E a companhia, ela sempre foi majoritariamente de homens dançando. Né? E a gente começou a se perguntar assim, o que de reverberação na cena da cidade poderia ter a gente produzindo há 10 anos imagens de homens dançando. E Petrolina tem um contexto que é de muitos homens dançando. A maior parte das pessoas que trabalham com dança são homens. Então, será, é uma pergunta, né? A gente até não fechou, mas será que o fato da gente permanecer 10 anos com um trabalho sistemático, apresentando no palco, trazendo essas discussões sobre masculinidades, será que a gente não contribuiu de alguma maneira para que outros homens tivessem aquela referência e soubessem que tem esse espaço para também dançar? Né? Então, é importante pensar realmente no impacto, assim, na reverberação do nosso trabalho como artista. Né? Essa tua fala foi muito importante para me fazer lembrar de algumas coisas assim desse processo, né? Porque a gente começou o processo de montagem, a gente está falando de dança aqui. A gente começou o processo de montagem questionando esse estereótipo da masculinidade, né? E aí a gente chegou, foi passando, o espetáculo assim, passou por um processo gigantesco assim de montagem. E é isso que é importante, inclusive, né, de salientar, a importância de você valorizar o processo muito mais também, ou tão quanto o produto, né? Por que o produto é mais importante do que o processo, né? Se tudo que finaliza ali, culmina ali, ele passou por uma constante de mudanças, né? Então, quando a gente chegou a uma perspectiva de que não era só aquele estereótipo masculino que a gente era obrigado a ter que ser, né? Porque por ser afeminado eu tinha que me encaixar naquilo ali, senão eu apanhava, senão eu ia receber chacota no meio da rua, essas coisas todas, e violências, né? Ou porque eu sou um homem negro, eu tinha que ser a pessoa que performa sexualmente da forma que as pessoas imaginam nesse estereótipo do homem negro e viril e tudo mais. Então a gente foi chegando nessas perspectivas, mas isso também só foi possível porque isso estava sendo construído em coletivo. Porque era uma pessoa percebendo da outra as conexões que eram criadas. Então, assim, quando eu penso as artes visuais, eu ainda tenho dificuldade de perceber as artes visuais sendo construídas de forma coletiva, sabe? O artista está muito na sua, sabe? Muito low profile, muito quieto. Eu vou fazer no meu ateliê, eu vou construir a minha obra, né? E aí, quando a obra está pronta, aí vou mostrar para alguém para ver se alguma coisa está acontecendo. Quantas vezes você, enquanto estava no processo, no seu processo, quem trabalha com artes visuais aqui, recebeu contribuição de uma outra visão, de uma visão externa, quando o seu desenho, a sua pintura, a construção da sua performance estava ainda no que você achava que era o processo, né? E aí eu inclusive faço essa provocação assim, por que é que não existem coletivos de artes visuais, por exemplo, aqui em Garanhuns? Né? O que está faltando nos artistas visuais aqui de Garanhuns para poder perceber, né, que junto é muito melhor? Né? Lógico, gente, quando eu falo muito melhor, eu não falo que vai ser flor. Vocês não vão dançar arco-íris pro resto da vida, né? Porque toda relação humana ela é baseada em conflitos, né? A gente não tem como conviver com o outro sem criar fricção de ideia, de pensamento, de sentimento, enfim, de humor que está diferente naquele dia que se encontra e conversa. Então, por que é possível nas artes cênicas? Tá tudo bem que o teatro vai ter que montar uma cena que tem vários personagens, por isso que o grupo tem vários artistas. Mas será que é só isso mesmo? Será que nas artes visuais a gente não consegue se juntar na coletividade e potencializar o trabalho do outro, provocar o outro a crescer, né? E aí é na provocação para crescimento mesmo, porque quando você provoca alguém para poder se desenvolver, para o trabalho explodir, você não está fazendo para que o outro cresça, né? E aí, meu Deus, eu não posso fazer isso aqui, porque senão fulano de tal pode crescer demais e eu não cresço. Então, é no sentido de que a sociedade precisa acessar isso, né? É um ideal de ser artista, né? Por que é que eu não posso chegar lá e contribuir com o trabalho do meu colega e dizer, não, ó, eu acho que você pode ir por esse caminho também, não, você pode perceber que existe um outro caminho além do que você está construindo. Você pode... olha, eu tenho uma consideração a fazer sobre a paleta de cor da sua pintura. Ó,
que você acha? Você acha que conversa? E aí você deixa a pessoa também livre para poder aceitar, porque a pessoa também não é obrigada a aceitar o que você vai dizer. Mas, quando eu pensei na qualquer um dos dois, nos meus processos criativos, e fui pensando sobre essa importância da coletividade, aí me fez lembrar de por que eu fiz também esse projeto. Porque assim, eu cheguei na cidade, sou muito jovem aqui, nós jovens, muito novo aqui, e aí eu fiquei, tá, cadê os coletivos de artes visuais? Não tem. Lá em Petrolina a gente tem um coletivo no Sesc, né? Tem um coletivo, um núcleo de artes visuais, porque a minha referência é lá. Porque a região tem uma universidade que tem um curso de artes visuais, tem muita gente fazendo e aí automaticamente tem muita gente construindo. Mas aí tem alguém lá que está inquieto, querendo fazer isso em coletivo. Então tem lá a Kelis que está à frente, né, desse coletivo do NAVE, né, o Núcleo de Artes Visuais, né? O Núcleo de Artes Visuais lá. E aí toda vez que eu penso no NAVE, eu falo assim, nossa, que massa, que isso é legal. Não é que isso precisa ser reproduzido aqui da mesma forma, sabe? Mas eu acho que isso não é um modelo, não precisa ser um modelo, mas eu acho que isso é uma possibilidade para se pensar a potencialização da construção das artes visuais aqui no Agreste Meridional, aqui em Garanhuns especificamente, né? Como é que você, enquanto artista, tem criado, né? O que você pode potencializar no outro e o que você pode receber do outro também? Acho que tem duas coisas bem importantes para falar um pouquinho, essa coisa, sobretudo, que a gente volta a conversa de novo, de quanto o papel da política pública é importante, porque, assim, quando eu menciono Petrolina na minha cabeça que ver vocês, imagens, assim, de primeira, me vem as políticas que vocês também acessaram lá, assim, e tem a universidade, que você tem artes visuais, tem o Sesc, que é um papel que vocês têm, que defendem a dança e artes visuais tão forte quando você, e agora que bom que você está por aqui também com essa experiência de lá, eu acho que isso é uma coisa que fala muito sobre que força vocês têm, né? E eu acho que aqui, que bom que você fez essa experiência, porque já é um desejo seu de trazer também a parte da instituição, mas quais outras também a gente pode fazer para que fomente isso? Porque, de fato, eu acho que a política pública, assim, a discussão não tem como vir sem falar da política pública e sobre esse atravessamento institucional. Uma outra coisa, para além disso que veio à cabeça, tu está falando desse lugar do processo criativo de troca, que eu acho massa, mas se ainda assim eu fico pensando nos seus processos criativos, que possa, acredito que também não é um problema de ser talvez individual em alguns casos, se não tiver aberto a essa troca, que às vezes você também não está afim, eu acho que quais são as estratégias de difusão dessa identidade pintada, colocada, exposta, né? Porque até quando a gente vai esperar vir uma galeria Galpão em julho dizer que se vocês botam uma cidade com um negócio bem pequenininho. Então, cadê as nossas galerias, cadê as nossas casas independentes, né? Que tem esses espaços, que tem esses artistas reunidos. Porque coletividade não só é criar junto também, coletividade é a gente pensar junto nesse movimento. E eu acho que essa estratégia também precisa começar a sair. Eu acho que o Coloque tem uma função importantíssima nesse sentido, assim. Então, acho que essa coisa de falar de política pública é uma coisa crucial nesse debate. E falar também sobre as estratégias que a gente pode tirar, inclusive, desse momento, para que siga alguns lugares de difusão mesmo desses espaços. E não me interpretem mal, porque quando eu cito Petrolina, eu não estou querendo comparar cenários. Não, mas é a né? sua experiência, né? Você tá, é o que me formou como identidade artística, né? Então, quando eu trago essa referência de identidade que eu fui construindo há 8, 9 anos, quando eu estive lá, é que me faz ter visão de mundo, né? Então, não é comparação, na verdade, é só uma... Inclusive, quando ela estava falando quando esses corpos masculinados de Petrolina influencia, e não só em Petrolina, acho que até nós, quando eu encontrava vocês, que teve um momento que eu dancei também pelo Sesc, quando eu encontrava vocês, eu via a possibilidade do meu corpo se encaixar na dança através de vocês também, porque além de ter muitos homens, muitas bichas, tinha corpos gordos no balé de vocês. Assim, poxa, então assim, eu posso mesmo, assim, meu movimento não está limitado. Então acho que vocês sempre foram uma referência com a gente. Eu acho que é muito importante mencionar vocês, porque a gente estava falando muito sobre isso, a referência é importante para que a gente não deixe a história perdida. Eu acho que a criança do zero é importantíssimo a gente trazer isso, inclusive, como atravessador, disparador, para dizer, poxa, como é que a gente pode, agora que o Rafa no Sesc cria essa institucionalização desses grupos, desse núcleo, como é que a gente pode pedir ao IF uma extensão, como é que a gente pode pedir ao FAP uma extensão para essa cada problema, várias coisas. Enfim, criar estratégias sobre a violência. Também uma vereadora também.
também é muito interessante falar isso, porque são 4 gerações aqui, né? Eu comecei no Clube de Dança do SESC em 95, 96, então venho. Então, como também atravessa ver o que eles fazem hoje, trazer esse lugar também com potência, né, do homem, porque eu vivi uma experiência na dança que o homem tem que ser forte, porque o homem você tem que ter força para levantar, você tem, né, e quando eu vejo isso atravessado, que eu, por eles, repensar também a minha dança, porque também acaba sendo esse lugar da gente refletir, da gente, né, repensar várias coisas, através de um trabalho com o outro, que é hoje para mim também uma referência, que a gente sempre troca, fala, e eu vejo os processos. E como se modificou essa ideia de que a dança ela tem que ser esse lugar, né, do homem, tem que ser o macho, né, tem que ser o forte. Né? E não, pode ser de várias formas, vários corpos, como você mesmo disse. Eu acho também muito interessante como vai se transformando também, não deixa de ser uma tradição, né, que foi criada, esse lugar, né, que a gente vem falando disso, e que é uma referência também, né, na dança. Mas tá. Desculpa. Mas pensando assim, trazendo essa questão do externo e das organizações que a gente tem, as nossas organizações populares, a força do coletivo, me fez pensar aqui e relembrar uma pequena história de uma vivência que eu tive lá em Chucuru. E pensando nessa coisa também da tradição, que é fluida, dinâmica, e que nesse momento, quando eu fui para Chucuru, eu não tinha essa interpretação em uma situação que aconteceu lá, fez com que esses gatilhos fossem, né, disparados assim, nas minhas reflexões, que foi o seguinte: até aquele momento, pouco tempo antes, aliás, daquele momento, só quem cantava nos rituais eram os homens, né, que eram os cantos, essa função era o bacural. Então, só homens podiam cantar. Então, aí pensando nessa coisa da tradição, né, só homens podiam cantar. Em consonância a isso, tinha uma organização de mulheres muito forte, as mulheres indígenas, as sementeiras e tal, que já vinha se organizando de forma popular, de forma em coletivos, conversando sobre o papel da mulher indígena dentro das suas comunidades e tal. Isso um fator externo, né, de se perceber, de se analisar. E quando começou as tensões em entrar em conflito, das mulheres questionaram alguns lugares dos homens dentro da tradição, ali naquele momento houve uma mudança, uma mudança, porque esse fator externo de organização, de coletividade, de questionamento, por mais que fosse desconfortável, existia, e aí o pajé sonhou, aí a gente pode fazer nossas diversas interpretações, se pode ter sido um fator externo, ou se realmente pode ter sido uma questão, enfim, né, da espiritualidade. Sonhou um sonho bem bonito, e nesse sonho ele recebeu a mensagem, né, dos seus ancestrais, de que a partir daquele dia as mulheres também poderiam cantar. E foi nesse dia que eu estava lá que a primeira mulher cantou. E ela fez o ritual todinho lá, que a gente ficou brincando, inclusive, bacroa, ficou fazendo todo esse canto. E ainda assim, a gente fica com esses questionamentos, né? Assim, porque há tanto tempo o pajé, aí eu no lugar como mulher, né, não sonhou, ou foi preciso realmente um fator externo, ou de alguma forma alguém teve que decidir a mudança disso, porque se não fosse uma pessoa com autoridade dentro daquele contexto para modificar, talvez elas todas juntas só ali não conseguiriam modificar. Uma coisa que, para quem está de fora, é uma coisa simples, que é cantar, mas que para quem está dentro da tradição tem um status, um valor, uma importância muito diferente de quem vem de fora. Né? E aí trazendo essas questões, né, das organizações, do contexto externo que influencia, né, dentro
dessa coisa da fluidez e afirmação também, que a tradição ela é dinâmica. Né? E basta alguém também querer mudar a rota, ou inventar, ou fazer uma proposta, que isso também, né, acontece. E aí, às vezes, a gente acaba entrando nesse lugar muito purista, né? Muito apegado a certas coisas da tradição que reproduzem violências, como Rafael falou, né? E, na verdade, sempre que vem essa palavra tradição na minha cabeça, vem também esse questionamento da perpetuação de preconceitos. Assim, né? Porque o que é ser tradicional? A gente viu tanto esse emblema agora, nesses 6 anos de terror, né? De ser tradicional, de ser conservador. Então, essas palavras, elas são perigosas, não só enquanto palavras, mas enquanto ação mesmo, enquanto que elas significam no seu todo. Né? E questionar a tradição de forma coerente, saudável, de forma que venha influenciar a gente na nossa obra de arte e também na gente enquanto sociedade. Né? Porque a tradição eu estou questionando o tempo inteiro, por exemplo, dentro da minha casa. Eu chego dia de domingo na casa da minha mãe, tá minha mãe e minhas tias todas cozinhando e tal, e meus tios e meu padrasto só tomando cerveja e tal, bora todo mundo levanta e lava os pratos. Sabe? Das pequenas coisas, assim, que a gente precisa, enfim, questionar. É isso, eu estou formulando essas... Aproveitando segurando a fala, eu acho que eu não falei até agora, porque tem umas provocações que são próprias da área que eu atuo, é você pensar na validação do que é produzido. Quando você começa a pensar no corpo que produziu, na forma que foi produzido, se é um corpo negro, um corpo gay, e você vai acumulando situações, corpo negro, gay com deficiência. Muitas vezes o que é produzido é visto não como algo realmente que é artístico, mas é algo vindo do coitado. Aquele coitado produziu, aquela pessoa, colocando aquele indivíduo numa condição menor. Né? E muitas vezes a gente vê isso dentro do próprio campo artístico, não é de fora não, porque as pessoas de fora tendem a supervalorizar o que é produzido e ver a pessoa com deficiência, que tem um corpo negro, gordo, gay, ele se superou em todas as formas e coloca o mito do super-herói. Mas dentro do campo artístico, você vê uma pessoa como essa, é o coitado, vamos apoiar porque é o coitado, não porque ele produziu algo que realmente atravessa. A gente trabalha com surdo, com cego, a gente percebe que as pessoas elas têm um olhar curioso, não um olhar de admiração do que foi produzido ou de questionar o que foi produzido. E às vezes é inquestionável, às vezes a pessoa diz assim, mas fulano cantou desafinado, eu não posso questionar porque é uma pessoa séria. Não, você tem que treinar, você tem que melhorar. Fulano apresentou a performance e não ensaiou, e não praticou, e ninguém questiona porque é um corpo com deficiência, sabe? E eu fico pensando, de onde vem a validação, afinal de contas? A gente fala sobre validação dos pares e a gente fala sobre validação interna. De onde que vem toda essa validação? Sabe, o indivíduo ele se esforça, ele chega ali, mas chega ali como? De que forma? E de que forma ele sai dali? Ele vai achar, sair dessa, fiz o melhor trabalho do mundo, porque todo mundo bateu palma, quando na verdade o olhar é pequeno. Né? Então, discutir também essas questões e dizer, olha, eu vou olhar para o outro, lógico, em igualdade de condições do que ele produziu, criticar da maneira que ele possa melhorar, sabe? E dizer, olha, você tem, você pode, você vai, dentro das suas possibilidades. E aí a gente sempre está restrito, a pessoa coloca assim, é o campo do homem branco, é o campo do homem hétero, mas quando a gente fala sobre pessoa com deficiência, parece que é um abismo que existe, que você não pode ultrapassar e não pode questionar. Eu tenho pessoas maravilhosas que fazem trabalhos maravilhosos, mas que às vezes não conseguem ocupar um lugar que não seja o lugar do favor, o lugar da pena, o lugar do coitado, sabe? Porque todo mundo, eu coloco todo mundo de uma maneira genérica, mas assim, todo mundo olha como se fosse aquele indivíduo inquestionável, sabe? Inquestionável. Então ele chega ali, mas também não tem muita importância, ou passa pela supervalorização e vira um super-herói. E o que a gente coloca nisso, né? Dentro do processo visual. Né? Eu tenho o Léo, que quando ele faz lá o visual vernacular, eu acho maravilhoso. Ele traz sem nenhum sinal em língua de sinais, sem nenhuma palavra em língua portuguesa, ele faz a representação de uma imagem extremamente complexa, cheia de importância, cheia de valor, mas quem consegue alcançar o visual vernacular de Léo? Sabe? E quando o Léo está se apresentando, eu vejo muita gente dizer, quando eu estou nesse lugar que eu vou notar agora, mas ele consegue fazer isso em um surdinho, nesse tom, dessa forma. Então, falar sobre todos os corpos,
todas as formas. E falar sobre essas questões que se colocam sobre o indivíduo é muito importante, eu acho muito importante. E não dá para pensar esses 3 dias que foi de lá para cá, sem a gente não pensar que todos podem produzir, todos podem provocar e todos podem ser provocados. E estarem abertos a isso, né? Justamente porque a crítica é uma coisa complexa, né? Porque é isso. Você que recebe, você tem que saber canalizar, ter muita segurança do caminho que está fazendo, do que quer, das suas pesquisas, e também saber em quem meio que confiar também, né? Nas críticas, porque também existe um péssimo vício social de criticar por criticar, e também isso influenciar de alguma forma com doenças mentais, né, nas pessoas, e fazer com que muita gente desista. Então, eu acho que a pauta da crítica a gente tem que passar um colóquio inteiro. Muitas vezes a crítica é feita a partir de um padrão outro. A crítica não é feita a partir daquilo que foi visto. Eu vi essa apresentação e acho que talvez isso possa ser potencializado. Às vezes eu direciono minha crítica a partir de um padrão que eu tenho, né? E aí se a gente fala de identidade e você produzir um trabalho singular, tem um padrão externo, né? Já vi que não vai funcionar para a crítica. Né? Então é muito importante também quem faz a crítica pensar sobre isso. Se a pessoa da crítica está falando maior, né? Não, vou te dar um toque assim, bem, né? Não sei o quê. Faz não sei mais o que vai dar certo, mas às vezes a proposta é justamente não fazer, né? A coisa que está sendo. É isso, né? Dessa coisa do padrão, que a crítica, se ela vem inspirada em comparativo, né? Eu vi o teu trabalho, e aí, mas assim, eu acho que o teu trabalho poderia ser um pouquinho mais colorido, ou um pouquinho menos tinta. O que tu acha se tu botar menos tinta? Mas baseado em que você tá provocando o seu colega, né? Baseado em que? Quais são os pontos de referência? Você está provocando porque você está percebendo naquela identidade potencialidades, ou você está provocando porque você está comparando com algo que você já tem de referência, que você acha, né, precisa imprimir na produção daquela pessoa, né? E aí acaba indo para o que eu tinha falado, né? Quando você contribui para o trabalho do colega, né, para enriquecer a identidade de produção, a identidade criativa daquela pessoa, se você estiver aberto a potencializar aquela produção, né, sem aquela preocupação de fazer esses comparativos, sem essa preocupação de crueldade, tem que ter generosidade também, inclusive na forma como se trata essa fala, né? Você vai falar assim, você percebeu que o trabalho do seu colega não chegou até você com a potência que você gostaria, mas peraí, será que é realmente algo que é do trabalho ou é algo que vem de você, né? Será que não é você que está querendo exigir daquele trabalho algo diferente do que ele está propondo? Né? Então, pensar, será que é isso mesmo? Porque se for isso, você vai lá e faz um trabalho do jeito que você quer. Porque aí você consegue também receber com tranquilidade, perceber as coisas que você se sente provocado. E às vezes o trabalho provoca e é para isso mesmo. Mas, assim, generosidade no que diz respeito à fala, estar aberto para se ouvir essas contribuições, essa crítica ela precisa chegar de uma forma que potencialize o trabalho do outro, porque quando você potencializa o do outro, você também chega e potencializa o seu. Cai naquele lugar do que o Stephanie estava falando ontem, da formação de público. Se eu chego e fortaleço o trabalho do meu colega, estando lá assistindo, eu fortaleço o cenário. Então, se eu fortaleço a produção do meu colega, não é que eu vou estar fazendo ele ficar melhor do que eu estou fortalecendo o cenário. Eu também estou sendo beneficiado. De alguma forma, isso volta para mim. Né? E às vezes a gente não percebe, às vezes é inconsciente, mas volta. Né? Você também aprende nesse processo. Tem uma coisa interessante aqui, pensando também como a identidade é importante também nesse espaço, né, daqui e da relação com o outro, que a identidade também te dá uma
compreensão maior, né, assim, mais apropriada do que você está fazendo enquanto arte, né? E aí eu estou pensando isso a partir de um fato que aconteceu comigo, que eu tenho um espetáculo chamado Eliana Outro Céu, que inclusive já apresentei aqui no ano passado, que é um espetáculo que tem uma luz, tem muitas cores, né, na iluminação, e tem muita luz, né, tem um design bem grande. E aí eu apresentei lá em Petrolina e um amigo que é bailarino de São Paulo, ele no fim tal, ele falou comigo, não sei o que é ele. André, eu gostei muito do trabalho, mas achei que tem muita luz e tem muita cor. Né? Mais ou menos isso que o Rafa falou. Tem muita cor, eu acho que podia ter menos cor, eu acho que você podia trabalhar com um espaço mais etéreo, assim e tal. E aí eu contrapus ele, né? Eu disse assim, olha, a iluminação, o meu trabalho, ele tem uma relação com a minha experiência nesse espaço aqui que eu vivo, em Petrolina, que é um lugar onde tem uma alta incidência de luz, da luminosidade, então as cores, para mim, elas São intensas, são né? intensas, elas são diferentes da sua experiência em São Paulo, que é uma outra luminosidade, uma outra questão. Então o meu trabalho vai ter essas cores, e vai ter uma luminosidade intensa, porque a iluminação faz parte da minha experiência nesse espaço, né? Faz parte da minha identidade enquanto movimento também, né? Enquanto autoridade. Não tem como eu fazer um trabalho como você está querendo, porque eu não sou de São Paulo, eu não vivo em São Paulo, eu vivo em Petrolina. Então, automaticamente, meu movimento ele vai ser mais expansivo, digamos assim, porque eu tenho um espaço maior para percorrer, diferente de quem mora em São Paulo, que tem uma relação com um espaço um pouco mais condensada, né? Eu tenho um horizonte, né? Lá em Petrolina é uma cidade totalmente plana, então eu tenho um horizonte, minha relação com o espaço é outra, porque eu tenho um campo de visão maior. São Paulo não, você já tem prédios, né? Então o seu campo de visão é menor. Então isso tudo, essa experiência que a gente tem com o ambiente, ela constrói a forma como a gente desenvolve os nossos trabalhos, né? Então, essa justificativa que eu dei para ele, se eu não tivesse muito consciente, né, da minha identidade, do meu trabalho, da minha corporeidade, do que eu estava querendo colocar ali, eu poderia ter uma frustração, ou modificar o meu trabalho para tentar encaixar numa identidade que não é minha, né? E aí é onde está um perigo, né? A gente esses dias tem debatido sobre essa coisa de querer se encaixar em alguma coisa. Por exemplo, um trabalho que a gente viu recentemente, e como é bom você saber, ter essa noção de si, do que você construiu, da sua pesquisa, para poder também rebater uma crítica e saber fazer isso com excelência desse jeito. Porque eu estou tentando ver como é que eu vou falar essa história aqui. Porque é o seguinte, quando você não tem essa noção, você acaba, sobretudo, trazendo identidade agora num outro lugar. Por exemplo, no lugar de pessoa preta, no lugar de pessoas indígenas, nesse lugar de identidade, que não é a gente que escolhe essa identidade, né? A gente não tem como não ser, a gente não tem essa opção de dizer sou branca, por exemplo. E aí ocorreu agora uma situação, né, que um determinado trabalho se utilizou de uma pauta identitária. De várias, não é? Na verdade. De várias, aliás, né, de várias pautas identitárias, para afirmar uma coisa que esse trabalho não é. E aí o público rebateu. O público, inclusive, se sentiu ferido por essa ação, e esses artistas não conseguiram ressignificar e se encontrar e se debater com o público, enquanto aquela obra que estava ali feria diretamente as pessoas pretas, as pessoas indígenas, né? Então foi buscar arcabouço acadêmico, foi buscar arcabouço, enfim,
que são de verdade. É. Eu só queria, antes de falar que cada ação que cada feito, porque senão eu perder a vida meada, que também é uma vida meada coletiva. Eu acho que estava falando sobre crítica. Eu fico muito preocupado quando a gente de alguma forma começa a trazer todo mundo que crítica é uma coisa ruim. A gente tem que começar a diferenciar opinião e crítica. A opinião é quando eu gosto, não gosto, achava que o André é muita luz, achava que isso é opinião, isso não é crítica. Então a gente, enquanto artista, sobretudo, precisamos diferenciar, porque a opinião, todo mundo pode dar a sua, eu, como artista, digo, vou pensar sobre o lugar que eu disse não, porque talvez faça sentido ou não para mim. Crítica parte de um outro lugar. Crítica é quando eu analiso a partir do lugar que André veio, né, o que era que você queria, André, esse espetáculo. Aí a partir do que ele queria dizer, eu assisti. Então é isso, André, Deus super certo, você entregou o que você está querendo dizer aqui, mas talvez nesse momento aqui você não entregou isso a partir do que você queria entregar, não é o que eu vejo com as referências. Eu acho que uma super solução para a gente começar a trabalhar a crítica e trabalhar também essa opinião, que é meio que coletiva, de que crítica é uma coisa ruim, é a gente criar os núcleos de crítica das linguagens locais. Porque quando a gente tem núcleos, eu tenho experiências maravilhosas com críticos e críticas, que assim, eu fico, sempre vendo como talvez todo mundo falando de crítica muito, o crítico, mas eu acho que a opinião é diferente de crítica, a gente tem que aprender a diferenciar isso. Crítica, eu chego, analiso a partir do lugar que a pessoa quer entregar, não é a partir da minha referência, do que Shakespeare disse, do que fulano disse, o pintor lá disse. Eu analiso a partir do que fulano partiu como processo e tento contribuir de uma forma cuidadosa, generosa, porque não é, a ideia de crítica não é desconstruir ou enterrar a carreira de ninguém, pelo contrário, é potencializar o que já está ali. Se fulano prometeu isso e entregou isso, maravilhoso, a gente conversa sobre isso, senão, a partir do que a pessoa queria entregar, eu posso elencar algumas observações. Então acho que é super legal também a gente pensar como é que a gente pode construir esses núcleos de crítica locais das linguagens para que a gente possa começar a pensar o que é crítica e desenvolver críticas de trabalhos a partir do nosso lugar. Porque a partir do lugar que a gente vem é muito importante. Porque uma coisa é uma pessoa de Recife vir julgar um espetáculo nosso ou uma obra nossa, pessoa de São Paulo ver uma coisa para aquela. Uma coisa é alguém que está ali entendendo qual é o contexto também que aquela obra está inserida. Bom, eu vou voltar um pouco, porque como eu aí perdi um pouco, mas acima de tudo eu quero falar do locais. Ele falou de política pública que, como ela falou ontem, Garanhuns tem 5 mestres. Caruaru tem alguns, mas lá é colocado o mestre Vitalino, que tem até o Alto Moura. E aqui sim a gente tem que cuidar por uma Vila das Artes, um local sim que reúna grandes artistas. Hoje já tem, eu estava comentando com o Rafael, algumas iniciativas particulares. Tem a Galeria Simone Gomes, que fica aqui na Avenida Euclides Dourado, do outro lado. E tem também a Expor Arte, que é um lugar muito lindo, que tem uma das maiores artes em madeira do Brasil, entendeu? Está lá, é lindo demais o local. E aqui, bem pertinho da gente, na GES, tem o maior quadro do mundo, que é do artista que está fazendo lá na Ailton Santana. Ailton, o maior quadro do mundo está aqui na GES, só uma parte desse quadro. Só uma parte desse quadro está na GES. Para quem quiser ver, você vai chegar lá na portaria e dizer: eu quero ver o quadro de Ailton. E você vai ter a oportunidade de ver. É lindo, lindo demais, sabe? E eu fiz a proposta da pessoa, e a pessoa disse que não existe local para ele colocar esse quadro para que as pessoas vejam. Eu disse: pelo amor de Deus, veja aí o clima, veja aí com o órgão público e joga aí na avenida. É o maior quadro do mundo, e é de Garanhuns. É de Garanhuns, sabe? Então a gente tem isso e a gente precisa ter isso. Essa é a minha Massa. Mas, voltando para a coisa do que vocês estavam falando sobre, retomando esse assunto, que isso me provocou a... Quando eu tive alguma conversa com alguns artistas visuais e vi algumas obras deles e tal, e aí eu fui perguntando,
como é que você chegou nesse lugar, né? O que você tem pesquisado ultimamente no seu processo criativo, né? E assim, pelo que eu percebi dessas pessoas, são processos intuitivos, né? Que ainda não tem O lugar da pesquisa, né? um lugar da pesquisa, uma reflexão. De artistas da aqui. É. Só para eu E aí não tem ainda o lugar da pesquisa, mas tem várias situações aí envolvidas, né? Tem várias questões. Não é que, por exemplo, eu não tenho essa minha pesquisa também definida. Eu passei pela universidade. Não é que a universidade seja o lugar que vai fazer você ser o artista do ano, mas provoca em você possibilidade de reflexão sobre o que você está fazendo no seu processo criativo, né? E preenche, agrega valor, possibilita você enriquecer o seu processo, né? Mas num contexto em que não tem o que pode ser feito, né, para que esse processo seja enriquecido. São esses momentos de discussão, são esses momentos de conversa, são os coletivos cotidianos de encontros regulares para se falar. São momentos em que há uma crítica de uma conversa com alguém que você confia. São esses momentos que podem possibilitar o enriquecimento do seu processo. Então, isso me deixou assim reflexivo sobre isso, né? Poxa, é massa, o trabalho é legal, mas o caminho para chegar no trabalho não é que precise também, né? Não é que precise, mas é interessante você ouvir o artista consciente, né, do conceito daquilo que ele fez. Né? Não é porque eu senti uma vibe muito louca na hora e criei, não é porque eu sonhei com isso e fui lá e fiz, não é porque eu fechei o olho e comecei a fazer assim e saiu. É porque você também, porque o processo criativo, saindo do romance, né, daquele olhar romântico, é pesquisa. O processo criativo é pesquisa. muito grande, eu acho que praticamente em todas as artes aqui, realmente, que é uma coisa muito da reprodução e pouco da criação. Então, isso talvez seja um ponto a gente pensar assim, sobre essa identidade até criativa, digamos assim, em alguns polos, né? Quando a gente pensa sobre isso. Que talvez seja esse vazio que você sentiu, esse vácuo de dizer, poxa, cadê o processo? Né? Enfim, porque também tem gente que faz, e tem coletivos também aqui de artes visuais, que quer fazer lá para vender, turística, Sim, aquela coisa preparatória mesmo, e só, quer dizer. E aí, não sei se essas pessoas estão interessadas, por exemplo, de estarem aqui debatendo criticamente em criar processos. Também não sei qual é o caminho dessas pessoas que elas percorreram até chegar nesse lugar, sabe? E tem uma coisa também da venda, né? Dessa coisa de tipo, vamos fazer. Tem outras camadas também, né? Que é uma camada dessa coisa do colunismo social, que também não se aprofunda em nada, mas reverbera aquilo ali como sendo a única possibilidade de arte. Tem a classe dessas pessoas, a cor delas. Tem a cor dessas pessoas, a classe que essas pessoas ocupam, sabe, na nossa cidade. E aí a gente consegue ver que realmente são trabalhos fragilizados, porque não precisa também pensar muito, porque eu já sou branca, sorridente e vou vender, né, uma linha pincelada muito simples, né, tenho dinheiro, tenho influência para contatos, acessar ensaios, para criar espaços, enquanto a gente está aqui, né, no outro processo mesmo, assim. São caminhos diferentes, eu vejo isso muito na música, por exemplo, que a indústria da música, ela é bem, enfim, agressiva com quem está ali fazendo a sua criação num nicho muito invisível, sabe? E aí quando a gente vê os grandes artistas da música, né, o quanto de dinheiro eles movem, como é para muitos, não é generalizando, lógico, chegar nesse lugar, né, e ter todas as mídias, é meio um pouco disso, às vezes nem precisa desse processo, tem um produtor que cuida disso, tem outro que cuida, você só vai lá
Primeiro eles fazem o quê? Essa coisa da identidade, da cultura deles está em todo mundo. Está no mundo inteiro, porque eles dizem como? Primeiro nossos filhos, depois os nossos carros. Isso é um pensamento que Garanhuns, por exemplo, não tem. Né? Da importância da identidade, do que é criativo, do investimento, né? Porque tudo passa pelo investimento, tudo passa pela política pública, né? Tudo passa pelas influências e sua cor e seu lugar. Tudo vai passando, são indicadores que vai provocando isso. E aí a gente tem uma gama de artistas que não estão interessados aqui, por exemplo, no processo de nada. Não querem saber. E quando houve uma música autoral ou veio um processo como uma performance de Clóvis, diz, meu Deus, esse menino está doido, esse menino não sabe o que faz, não sabe ter uma leitura crítica, não sabe se conectar com alguém, porque a gente é doido mesmo, entendeu? Na cabeça dessa galera. E é isso, a gente vai ter essa briga aqui. A gente já tem há muito tempo, há muitos anos. E é uma briga que eu acho que nem compensa mais a gente trazer mais ovelhinhas para o nosso culto, outras que estejam interessadas e aumentar a nossa prole mesmo, né? Porque essa galera é isso e eles vão existir e a gente vai tensionar sempre que for preciso. Não se frustre, que Garanhuns vai ter muitos artistas bons que gostam de processo e que agora encontraram um caminho, inclusive, para poder conversar sobre isso. A gente já falou algumas vezes, a gente queria ter um espaço para conversar sobre crítica, sobre os nossos trabalhos mesmo. Assim, a gente já faz isso diariamente, só que é entre nós. Imagina a gente pensar uma incubadora mesmo para fazer isso de forma que outras pessoas possam vir a contribuir, sabe? Eu acho que seria bem massa, até porque, quem sabe, a gente não causasse por exemplo, uma curiosidade nessas pessoas. É um impacto, né? É isso, eu tenho me sentido provocado. Tipo, trabalhar né? Ninguém se sinta... Porque não estão aqui essas pessoas que não estão interessadas nos processos. Sim. Estão mais interessadas na crítica, né? É o que ele estava falando. Para a pessoa parar de produzir e fazer. É isso. A gente já está indo para os últimos momentos da nossa conversa, né? E aí eu quero também deixar em aberto, se alguém quiser falar mais alguma coisa para a gente ir finalizando e fazer o último anúncio. Clóvis, quer falar alguma coisa? Não, eu vim aqui só para dar o close, né? Eu quero pra agradecer, né, a presença de todo mundo que está aqui, o convite de Rafael também, e que eu acho muito importante, assim, que além do colóquio, assim como aconteceu com o Fórum de Audiovisual, que é um projeto de Joesley, e de Renan, desculpa. Que é um projeto de Renan, né, que Joyce trabalhou também. E o fórum aconteceu de audiovisual, foi um mês assim direto, com oficinas ótimas, assim, os debates foram muito bons. E a gente só entende também, não é entender, mas a gente percebe que as possibilidades que a gente tem de fazer as coisas, quando a gente se reúne, conversa sobre o que é que pode ser feito, a gente só descobre possibilidades debatendo sobre, né? Conversando sobre o que é que a gente pode fazer. Foi tanto que no fórum de audiovisual a gente conseguiu muita, como é que se diz? Ai, fala aí, Marta tava. Não, assim, fora as discussões, a gente chegou no momento que a gente disse, a gente quer que daqui reverbere isso. Encaminhamentos, isso. Aí, tipo, eu acho que também é o que a gente precisa. Claro, não vai dar para ser feito agora, porque também questão de tempo. Também ter esse tipo de reverberação, né? O que é que a gente também pode fazer, sair também um pouco desse campo mais da subjetividade também, da discussão. E também para o campo prático, de concreto mesmo, quais os locais que a gente pode ocupar, qual é o, sei lá, que tipo
de assunto eu quero abordar e que isso resulte em alguma coisa, né? Tipo, física também. Ou não. Sim. Que Rita deu essa abertura, né? A minha sugestão para o encaminhamento darmos uma semana, 15 dias de pausa. E essa pausa serviria para quê? Para alguém criar um grupo de WhatsApp, do colóquio, que aqui não está todo mundo participando. Então, quem está aqui já poderia entrar no grupo. As demais pessoas que tiverem interesse, inclusive que não participaram de fora, e entrar nesse grupo. E aí, acaba-se uma reunião do colóquio. Enquanto isso, eu posso mobilizar uma reunião via fórum, para a gente, a partir dos dois se entenderem, desse ponto de partida, se encontrarem para alinhar o caminho e buscar algumas coisas. Aí, por fora, a gente pode apresentar algumas ferramentas que a gente já criou coletivamente, alguns encaminhamentos que já vão prestar, se concretizarem, que aí já podem também com a assinatura do colóquio. Então é isso. Então vamos fazer um lance. Eu estou com uma... Eu estou aqui com uma ressaca que parece dar uma martelada no meu lado esquerdo da minha cabeça. Então bora embora, minha gente. A gente, ó... Gente, só anunciando, a gente... Esqueci de anunciar, né? A gente lançou agora, né, a exposição Pontes Híbridas Poéticas Atravessadoras no Instagram da Confraria, certo? Confraria _27, com as obras de Nicodemos Chaves, de Cício Poeta, que são daqui de Garanhuns, daqui da região do Agreste, né? Que são de várias regiões, territórios, e também Poliana Matana, que é de lá de Petrolina. E eu também, que estou lá envolvido no meio, tem algumas coisas minhas também. Então, eu gostaria de convidar vocês também para poder darem uma olhadinha na página da Confraria, no trabalho desses artistas aqui, fortalecendo as suas poéticas, né, fortalecendo esse diálogo que foi construído aqui, inclusive, e em diálogo com eles também, né, fortalecendo as suas práticas. Muito obrigado, viu, gente? É isso.